Meus queridos irmãos, vamos à exposição do tópico 2. Tópico 2, a institucionalidade bíblica da igreja. Da lição 12, a igreja tem uma natureza organizacional. Primeiro trimestre de 2025, EBD Adultos. Vamos para o subtópico 1, a instrução paulina. A organização da igreja envolve muito mais do que uma simples estrutura ministerial. A liderança deve ser fiel, a doutrina sólida e a vida espiritual dos crentes constantemente fortalecida. Já pensou se acontecesse como vemos hoje? O pastor coloca alguém na frente do trabalho, com ensino denominacional, e o fulano ensina outra coisa totalmente diferente. Isso é um perigo. A necessidade de liderança estabelecida. Paulo instruiu Tito a nomear presbíteros fiéis para guiar a igreja e garantir que a congregação estivesse bem estruturada e espiritual, com líderes comprometidos que preservassem a sã doutrina e mantivessem a ordem. O papel dos líderes na igreja. Os bispos e diáconos não deveriam apenas administrar, mas ser exemplos vivos da palavra de Deus, refletindo na prática cristã o que pregavam, como ensinado em Filipenses capítulo 1, versículo 1 e Atos capítulo 20, versículo 28. O reflexo da cultura anticristã na igreja. A influência negativa da cultura cretense afetava a vida da igreja. Os cretenses eram conhecidos por sua desonestidade e falsidade, o que exigia um trabalho pastoral para restaurar os padrões espirituais da igreja, como Paulo observa em Tito, capítulo 1, versículo 12. A transformação pela sã doutrina. A igreja precisava ser fortalecida pela sã doutrina para resistir às influências culturais e viver de acordo com os padrões divinos. A prática cristã devia refletir a transformação que ocorre por meio da verdadeira fé, conforme Tito, capítulo 2, do versículo 7 ao 8. Vamos para o subtópico 2, igreja como instituição. A igreja é tanto um organismo vivo, alimentado pelo Espírito Santo, quanto uma organização estruturada, necessária para cumprir a sua missão na Terra. A igreja como organismo vivo. A igreja é descrita como o corpo de Cristo, com Cristo sendo a cabeça e os crentes sendo membros desse corpo. O Espírito Santo é quem sustenta e capacita a igreja para cumprir a sua missão. Está em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 17, e Efésios capítulo 2 e versículo 21. A igreja como instituição divina. A igreja foi estabelecida por Deus para ser a principal agência da sua missão na terra, anunciando o evangelho e discipulando as nações, conforme declarado por Jesus em Mateus capítulo 16 e versículo 18. A necessidade da organização. Desde os tempos apostólicos, a igreja desenvolveu uma estrutura eclesiástica necessária para atender às suas demandas. Em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, vemos a organização da igreja para a gestão eficaz e a ordem no serviço ministerial. Harmonia entre vida espiritual e ordem. A igreja deve equilibrar a vida espiritual com a organização. A liberdade no espírito não deve resultar em desordem, mas em uma estrutura que permita a manifestação do espírito em harmonia, como instruído em 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 40. Vamos para o subtópico 3, organização. Desde os primeiros dias, a igreja do Novo Testamento já demonstrava uma organização clara, com estruturas e práticas administrativas essenciais para o bom funcionamento do corpo de Cristo. A ordem e disciplina nos cultos. Nos cultos, havia uma clara organização, com horários estabelecidos para a edificação mútua dos irmãos,
e a disciplina era observada para garantir a ordem, conforme em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 e 40. A adoração era estruturada de forma que todos fossem edificados. Organização ministerial. A igreja primitiva organizava a consagração de presbíteros, conforme Atos capítulo 14 e 23, e realizava debates doutrinários importantes para a preservação da fé verdadeira, como em Atos capítulo 15, versículo 6, onde as questões teológicas eram tratadas de forma ordenada e respeitosa. Assistência social e administração financeira. A igreja demonstrava cuidado pelos necessitados, realizando ações de assistência social, como em 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9 e Romanos capítulo 15, do versículo 25 ao 27, e também administrava com responsabilidade os recursos financeiros, conforme instruído em 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 1 ao 3. Regulamentação e recomendações. A disciplina eclesiástica era uma prática presente para manter a pureza da igreja, como vemos em 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 2 ao 5. Além disso, cartas de recomendação para ministros, como em Romanos capítulo 16, do versículo 1 ao 2, eram emitidas para garantir a boa conduta e integridade dos servos de Deus.